E aí, pessoal, tudo bem? Vamos direto ao ponto hoje com uma análise clínica daquelas. O nosso foco vai ser dominar de uma vez por todas um dos temas mais críticos da obstetrícia, os distúrbios hipertensivos na gravidez. Para a gente ter uma discussão de alto nível e super prática, vamos desconstruir uma questão real exigida na prova da CPCOM UEPB de 2025 para médico obstetra. Então, bora mergulhar nisso e entender exatamente quais são aqueles detalhes finos que separam um diagnóstico correto de uma baita armadilha clínica. Imagina a seguinte cena, como se a gente estivesse numa rápida passagem de plantão na enfermaria. O enunciado traz uma paciente com pressão sistólica de 140 para cima ou diastólica de 90 para cima. Mas o pulo do gato vem agora. Prestem muita atenção nos limitadores. A paciente era previamente normotensa, o quadro começa, isso é crucial, estritamente a partir das 20 semanas de gestação, e a cereja do bolo, o texto é categórico. Não deverá haver proteinúria ou sinais graves de pré-eclâmpsia. Gente, a chave de ouro para o diagnóstico mora exatamente nesses detalhes temporais e laboratoriais. Bom, para matar a charada logo de cara e aliviar a curiosidade, a resposta que encaixa como uma luva nesse quadro é a alternativa D, hipertensão gestacional. Simples assim. Mas a gente sabe que só decorar gabarito não salva paciente na prática, né? O que realmente vira o jogo e entender a mecânica da coisa. A partir de agora, vamos dissecar sistematicamente o porquê dessa ser a única escolha certa e ver por que as outras opções caem por terra em segundos. Parte 1. A clínica é soberana. Vamos dar uma olhada no contexto geral desses distúrbios hipertensivos. Dando um passinho para trás rapidinho para ver o cenário completo. Entender o panorama geral é essencial para a gente não se perder nas minúcias da sala de parto. E os números aqui impressionam bastante. Os distúrbios hipertensivos atingem de 5 a 10% de todas as gestações. Pensa bem, é muita coisa. É literalmente uma das maiores causas de morbimortalidade materna e perinatal no planeta. E fisiopatologicamente falando, tudo começa como um efeito dominó. Temos uma disfunção placentária que acaba disparando uma verdadeira cascata de disfunção endotelial sistêmica no corpo da mãe. Ou seja, não é só o número na fita de medir pressão, é todo o sistema vascular dela reagindo de uma forma completamente inadequada. E para colocar um pouco de ordem nesse caos vascular, a medicina divide esses distúrbios nesses 5 grandes grupos que estamos vendo. É o tipo de listinha que tem que estar na ponta da língua. Identificar em qual gaveta a paciente se encaixa exige um reconhecimento de padrões bem rigoroso. Vamos avançar para ver como isso se constrói na prática e como a gente separa a nossa resposta certa das outras alternativas. Parte 2. A justificativa. Chegou a hora de dissecar os critérios diagnósticos. Certo, agora a gente entra num verdadeiro duelo diagnóstico. Vamos pegar a nossa hipertensão gestacional e bater de frente com os critérios dos outros distúrbios. Olhando para os critérios oficiais da gestacional, gente, é um espelho exato do nosso caso clínico inicial. A pressão bate os 140 por 90 em 2 medidas, a linha do tempo das 20 semanas é cravada, a paciente nunca foi hipertensa na vida e temos aquela ausência absoluta, zero de proteinúria ou sinais de gravidade. Bate 100%. Mas aí fica a dúvida, por que não marcar pré-eclâmpsia, que era a alternativa B? E é aqui que a maioria do pessoal escorrega na casca de banana. Quando a gente coloca hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia lado a lado, a linha de corte grita na nossa cara. A pré-eclâmpsia exige a presença de proteinúria ou, se não tiver proteinúria, exige sinais bem claros de disfunção de órgão-alvo. Como a paciente da nossa vinheta estava limpa de tudo isso, a gente corta a alternativa B sem nem pensar 2 vezes. Só para deixar o conceito bem amarradinho, o que seriam exatamente esses tais sinais graves? Fisiopatologicamente, a gente está caçando dano, lesão nos órgãos. Isso significa rim sofrendo, mostrando proteinúria acima de 300 mg ou creatinina estourando 1,1. Significa plaqueta caindo abaixo de 100 mil, fígado gritando com as enzimas lá no teto, edema pulmonar ou a paciente relatando alterações visuais e cerebrais. A nossa paciente, nada disso. Lisa. Bora dar uma olhada na alternativa E agora, que falava em hipertensão crônica. Aqui a batalha é resolvida no calendário. A hipertensão crônica é aquela que já acompanhava a mulher antes mesmo dela pensar em engravidar, ou que a gente descobre logo no comecinho, antes da 20ª semana. Como o problema da nossa paciente surgiu só lá na frente, depois das 20 semanas, a gente joga qualquer hipótese de hipertensão crônica pura para escanteio. E esse mesmíssimo raciocínio do relógio elimina a alternativa C, que era a hipertensão crônica com pré-eclâmpsia sobreposta. Pessoal, o próprio nome já entrega o ouro. Ela precisa ser sobreposta a alguma coisa que já estava lá. A gente precisa de uma paciente que já era hipertensa na vida dela.
e o enunciado declarou em alto e bom tom que ela era previamente normotensa. Então, caso encerrado para a letra C também. Por último, sobra a famigerada alternativa A, síndrome HELP. Lembrando rapidinho, HELP é uma sigla em inglês para hemólise, enzimas hepáticas elevadas e plaquetas baixas. O negócio aqui é entender que a HELP não é uma doença que começa do nada. Ela é uma complicação pesada, puramente baseada em um laboratório desastroso, que geralmente se desenrola a partir de uma pré-eclâmpsia. Com certeza não é o diagnóstico base de alguém que só apresentou um pico de pressão sem sintomas agregados. Faz sentido, né? Parte 3, as dicas de prova e os pontos-chave para a gente amarrar isso tudo. Beleza, fechamos a base diagnóstica com sucesso. Agora vamos para a parte prática, para os macetes para você nunca mais cair em pegadinha de banca ou vacilar no pronto-socorro. Se tiver que levar uma única coisa dessa análise, leve essa linha do tempo. O tempo é o juiz final aqui. Tudo que pipoca antes das 20 semanas vai para a caixinha do crônico. Surgiu depois das 20, acende o alerta para gestacional ou para eclâmpsia. E tem uma cerejinha no bolo, aquelas 12 semanas do pós-parto. Se a hipertensão gestacional era só da gravidez mesmo, ela tem que sumir nesse período. Se não for embora, a gente volta lá atrás e reclassifica como crônica. Só para fixar e ninguém mais esquecer. Resumão de ouro. Gestacional é igual a depois de 20 semanas sem proteinúria. Ponto. Pré-eclâmpsia é depois de 20 semanas com proteinúria ou disfunção. A tal da sobreposta tem que ter obrigatoriamente o fator crônica pré-existente no bolo. E a HELP, laboratório gritando de socorro. Com esse mapa mental na cabeça, o raciocínio clínico fica blindado contra qualquer casca de banana. Para fechar a nossa desconstrução de hoje, vale lembrar o porquê de tudo isso. A lição vai muito além de acertar o X na prova. Estamos falando de monitorar de perto, de diferenciar com precisão, porque é isso que dita um manejo seguro capaz de reduzir de verdade os riscos para a mãe e para o bebê. Diante de tanta complexidade vascular, a grande dica é: nunca tire os olhos do relógio gestacional e do potinho de exame de urina. Pensem comigo, como uma simples fitinha de urina no balcão da emergência pode mudar absolutamente todo o rumo de um tratamento. Fica a reflexão. Um grande abraço e até a nossa próxima análise clínica.